Olá, muito bem-vindos aqui ao vídeo de rescaldo daquilo que foi o jogo do Benfica com o Gil Vicente. Mais um jogo fraco do Benfica, mais um jogo em que vale pelos 3 pontos. Mas, quer dizer, mais um jogo nem é tanto assim, porque na verdade nos últimos 3 jogos em casa nem os 3 pontos o Benfica conseguiu e desta vez conseguiu. Portanto, um jogo em que o Benfica consegue os 3 pontos, mas a exibição muito má. Diria que eventualmente uma das piores que vi nos últimos tempos do Benfica. Mourinho chegou ao fim e disse que esta era uma equipa sem identidade. Algo que nós, enquanto adeptos, já dizíamos isso há muito tempo. Eu creio que, e sabem perfeitamente que eu não sou fã do trabalho de Bruno Lage, acho que foram 12 meses aqui a adaptar-se sempre ao adversário e a equipa perdeu a sua identidade, descaracterizou-se, não há um fio de jogo, não há aqui algo que seja palpável, que se possa dizer que o Benfica joga desta forma. E o Mourinho agora de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, com 2 em 2 treinos, andar aqui a preparar jogos, é muito complicado. Um dos treinos é a recuperação, o outro há de ser aqui um estudo também do adversário, portanto acredito que não haja aqui muita margem de manobra e não estou a ver onde é que vai ser, porque agora até à pausa das seleções vai haver aqui sempre jogos a meio da semana, depois há a pausa das seleções e o Benfica manda todos os jogadores para as suas seleções também, por isso não vai haver aqui grande matéria-prima para trabalhar e depois vamos ver quando é que então José Mourinho consegue pôr aqui o seu cunho pessoal. O que é certo é que este 4-3-3 de José Mourinho parece que é para ficar, mas vamos deixar isso mais para a frente. Para já vamos arrancar com o nosso episódio. Antes de avançarmos aqui para aquilo que foi o jogo do Benfica e Gil Vicente, queria-vos pedir então aqui o vosso comentário. Para isso, vejam até ao fim, vejam a minha opinião, que é para depois também poderem concordar ou não e colocarem a vossa aí nos comentários, que eu gosto de conversar com vocês a seguir aos vídeos. O like para ajudar a chegar a mais pessoas, para mais pessoas conhecerem este projeto que eu vou partilhando aqui com vocês todos os dias sobre o Benfica. E quem já acompanha ou é novo no canal, mas que ainda não subscreveu, que subscreva, que é uma ajuda enorme que me dão a manter este projeto a crescer e de boa saúde. Portanto, avançando para o jogo, eu diria que o Benfica acaba por ter aqui, e regressando aqui um pouco atrás àquilo que eu estava a dizer, o Benfica acaba por ter aqui um jogo muito mau logo dos primeiros segundos, ou seja, o Benfica aos 20 segundos já podia estar a perder. Grande defesa de Trubin, uma defesa monstruosa. Depois logo a seguir, nos lances posteriores a essa grande defesa, há o gol do Gil Vicente. Aí eventualmente Trubin até poderia ter feito mais, a bola vai muito bem puxada ao poste, vai muito bem batida, com força, mas a verdade é que é o lado do guarda-redes, então fica sempre aquela questão de nem sempre é possível defender, porque às vezes a bola é mesmo muito bem batida, e esta acho que foi bem batida, mas acho que também era uma bola que era possível de defender. Contudo, Trubin, diria, e posso avançar já, que é um dos meus destaques para este jogo, porque foi efetivamente um jogador que foi absolutamente decisivo a manter o Benfica no jogo. O Gil Vicente teve muitas oportunidades de golo, muitas delas defendidas por Trubin, boas defesas de grande nível, várias delas, e depois o Gil Vicente ainda tem, inclusive, não sei bem precisar, mas talvez 2 bolas nos ferros do Benfica, 3 bolas nos ferros do Benfica, portanto, não dava ideia de quem é que era a equipa grande e de quem é que era a equipa teoricamente mais pequena em campo. O que parecia é que os papéis estavam invertidos e quem tinha um grande número de oportunidades era o Gil Vicente. O Benfica foi, sobretudo, mais eficaz. De resto, o Benfica entrou com o seu 4-3-3, como eu tinha falado inclusive no vídeo de ontem sobre o jogo de hoje, praticamente que se acertou aqui no 11, ou seja, com Trubin na baliza, Dedic, António, Otamendi e Udal. Depois à sua frente o Washington era previsível, tinha que ser o Washington, ou seja, não fazia sentido nenhum estar a manter o Washington na direita para estar a colocar, por exemplo, Barreiro no meio campo, ou seja, não havia aqui grande sentido nessa alteração, até porque Barreiro era mais um jogador para momentos sem bola, o Rio já não é especialmente evoluído no momento com bola, então era aqui um dar a bola ainda mais ao Gil Vicente, portanto Auschwitz, Rios, Sudakov e depois as alas, lá está como tínhamos falado ontem com o Luka Bacchio, era até dar, ou seja, foi esticar o jogador até dar, foi resolver o jogo, entre aspas, o jogo nunca teve resolvido e o gol do Gil Vicente podia ter acontecido várias vezes, mas foi colocar o Benfica na frente do marcador e aguentar o jogador até dar, na direita, e o Sheldrop à esquerda. Lá está mais uma exibição em que o Sheldrop
tem aqui bons apontamentos, está inclusive no lance do primeiro gol do Benfica, mas depois aqui e ali vai fazendo uma boa jogada, mas passa muito tempo sem aparecer, passa muito tempo sem acrescentar coisas ao jogo, e do outro lado Luca Bacchio acaba sempre por sobressair porque é um jogador que levanta a bancada, pega na bola, corre bastante, vai à frente, tenta cruzar, tenta rematar, procura a profundidade, tem drible, portanto diria que é um jogador que entusiasma mais as bancadas. Na frente Pavlidis, como ponta de lança, já se sabia, também tinha dito aqui entre Pavlidis e Ivanovic, eu diria que o Pavlidis ainda está muito à frente e acabou já por fazer o seu 7º gol na temporada, ou seja, um bom arranque comparativamente com aquilo que foi o arranque da temporada passada. Diria que a nível de números, nem sempre as exibições do Pavlidis este ano foram boas, mas a nível de números está com um bom arranque, com 7 golos em alguns jogos que ainda não são muitos, se calhar estamos a falar o que aí 11 jogos, posso ir ver mais à frente, mas diria que é isso que estamos a falar. Mas voltando aqui mais ao jogo, este 4-3-3 com asas, ou seja, com o Sheldrop e com o Luca Bacchio, dá isto ao Benfica. Ou seja, o Benfica entrou mal, o Gil Vicente podia ter marcado a primeira, podia ter marcado a segunda, marcou o gol mesmo. O gol é precedido de falta, já sabemos isso. Nós aqui tentamos não abordar muito as arbitragens, mas é precedido de falta. Acho que há poucas dúvidas sobre isso. A única coisa que eu mudava no 11 era a inclusão de Tomás Araújo na equipa titular. Depois diziam-me assim, mas sai Otamendi ou sai António? Na minha opinião, António tem sido bastante irregular, Otamendi também tem sido bastante irregular, portanto eu diria que o Tomás pode jogar no lugar de qualquer um deles. Eventualmente, para o coração dos benfiquistas, Tomás e António é uma dupla da formação e era sempre um gosto de ver. Eventualmente, para outros benfiquistas, o Otamendi tem que estar sempre em campo porque é o capitão e é o líder. E eu diria que eventualmente até tem estado aqui se calhar a nível de regularidade acima do António, portanto nestes últimos 2-3 jogos, portanto eu diria que eventualmente o Tomás seria ali uma troca com o António. Depois, além da entrada muito má no jogo, o Benfica reagiu rápido, ou seja, não criou muitas oportunidades, mas nas poucas que criou, acabou por fazer o gol. O extremo esquerdo, digamos assim, Sheldrop, acaba por ganhar ali o flanco esquerdo, cruza a bola ainda ressalta, mas vai ter a Pavlidis que finaliza bem, e na outra um lançamento em profundidade para Luca Bacchio fazer aquilo em que ele é bom, ou seja, progredir, procurar a profundidade, as costas da defesa, e acabou por fazer uma grande recepção e ia para a baliza, e fez isto mais vezes, inclusive, e fez bem. Até ter pilhas. Portanto, os dois extremos em campo, já se tinha visto isto no último jogo. Se estão recordados, já se tinha visto isto no último jogo, ou seja, o Benfica sempre muito afunilado, um jogo enfadonho, e depois o Mourinho pôs os dois extremos e o jogo mexeu contra o Rio Ave. E agora entrou com os dois extremos e o Benfica conseguiu ter capacidade para colocar a defesa do Gil Vicente. Sem a equipa estar a jogar bem, consegue sempre ter jogadas aqui ou ao lado do perigo, porque são jogadores que são dados a isso, ou seja, de um lado o Sheldrop é mais de terrenos interiores, mais cerebral, digamos assim, mais de passe, mais de associação com os colegas, mais de entrelinhas. Do outro lado, Luca Bacchio mais explosivo, mais de profundidade, mais de remate, mais de drible. Portanto, são dois extremos completamente diferentes um do outro, mas que se acabam por completar. Houve inclusive jogadas entre os dois a passarem a bola de um para o outro. Depois, a nível de oportunidades, Gil Vicente acabou sempre por levar a melhor. Atenção a este Gil Vicente de César Peixoto. César Peixoto é um daqueles treinadores que ao início da carreira ninguém dava nada por ele, foi melhorando, ele acaba sempre por sair. Ele ainda não acabou aqui uma época em nenhum clube, salvo erro, mas a verdade é que as equipas, já no Moreirense era assim também, depois foi para o Gil Vicente e continua a trabalhar no Gil Vicente com bons indicadores, ou seja, parece que é um treinador em aprendizagem, mas é um treinador que aprende mesmo, ou seja, é um treinador que tem vindo a evoluir e as suas equipas vêm a ser cada vez mais organizadas e com um estilo de jogo mais característico e mais eficaz. E o Gil Vicente tem aqui boas qualidades coletivas, tem aqui bons jogadores também. O Conan na ala esquerda, tem o Luís Esteves, que é um dos melhores médios para mim, fora dos grandes, e eventualmente metendo aqui os grandes ao barulho, é um dos melhores médios do campeonato. O avançado, o Pablo, também já leva 7 golos, também é um avançado com muita facilidade para marcar e trabalha bastante. Portanto, há aqui o Santi Garcia, que eu gosto bastante também desde a temporada passada. Portanto, eu diria que há aqui muita matéria-prima para César Peixoto trabalhar. Voltando aqui ao Benfica, vou dar aqui os meus 3 destaques do jogo de hoje. Pavlidis pelo Bis, ou seja, mais 2 golos para o avançado grego.
Os golos foram muito importantes, deram a vitória ao Benfica, mas também a sua capacidade para segurar a bola, ganhar faltas, permitir que a equipa respire, ficar no chão. Ou seja, é um avançado que é muito mais do que um avançado. É um avançado que permite a equipa ficar mais tranquila, respirar, descansar muitas das vezes, consegue segurar a posse de bola. Depois também tem as suas coisas, não está, vê-se perfeitamente que não está no topo de forma, porque nota-se que perde muitas bolas e falha muitos passos em determinados momentos, mas a verdade é que está a aparecer no sítio certo e está a conseguir dar alguma tranquilidade à equipa em alguns momentos. Luca Bacchio, uma ameaça constante também. Eu vou fazer 3 destaques. Pavlidis é um, Luca Bacchio é o outro. E uma ameaça constante. Pôs a defesa do Gil Vicente em pânico várias vezes. Pelo corredor direito ou pelo corredor central. É um jogador muito desequilibrador, um espalha-brasas incrível. Lá está, vai errar muitos lances porque ele insiste muito na sua jogada, mas de resto é um jogador que vai ser titular do Benfica. É um jogador de outro patamar, ou seja, é um patamar Benfica, é um patamar de Champions, é um patamar de La Liga, é um patamar superior. Acho que vamos todos gostar muito de Luca Bacchio. Eventualmente há aqui uma ou outra jogada por jogo que ele vai irritar por soltar demasiado tarde, ou por tomar uma má decisão, ou por tentar finalizar quando havia um colega mais solto. Isto é o perfil do jogador, não é crítica, mas vai ser titular e vai ser uma das peças-chave. E enquanto o Benfica não for um coletivo forte, e imagino eu que todos queremos que o Benfica seja um coletivo forte, mas enquanto o Benfica não for aqui um coletivo muito forte, vai brilhar pelas individualidades, ou seja, e Luca Bacchio vai brilhar ainda mais neste momento porque vai ser dos poucos que vai mexer com os jogos, portanto diria que é aqui um destaque também, enquanto teve pilhas. Depois de resto, aqui o Trubin também, pela quantidade de vezes que salvou o Benfica, diria que tem que estar aqui também nos destaques. O Benfica acaba o jogo aqui, o Mourinho chamou pragmático, mas eu não seria assim tão positivo, ou seja, Mourinho diz que o Benfica acabou aqui os últimos 10, 15 minutos a segurar a bola, a empatar tempo, a pragmático, a não dar espaço ao adversário, a quebrar o ritmo de jogo, etc, 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 para transmitir segurança, para não sofrer em contra-ataque. Isso é tudo verdade, mas também, se olharmos para trás dos últimos 10, 15 minutos, o Benfica fez praticamente o mesmo, ou seja, foi um jogo fraco. O Benfica, transição defensiva é horrível, ou seja, o Gil Vicente assustou sempre na transição, o Benfica continua, isto é um problema já com 1, 2 anos, o Benfica tem a transição defensiva completamente não trabalhada, ou seja, a equipa vem a correr para trás sem qualquer tipo de organização, e o avançado e os adversários encontram os espaços com alguma facilidade, e quando a equipa é melhor, quando o adversário é melhor, encontram os passos com certeza. Karabag, o Gil Vicente, portanto encontram lá os passos e existem. Depois o ataque posicional do Benfica também não é brilhante, mas tendo, lá está, desequilibradores em campo, acaba por disfarçar esse problema, mas sobretudo a transição defensiva tem que melhorar bastante. O meio campo, está bem que é um meio campo que foi a primeira vez, porque o Washington jogou como 6 pela primeira vez em muito tempo, portanto é um meio campo que não está rotinado, mas para todos os efeitos tem que dar muito mais, porque o meio campo acaba por ser aqui a sala das máquinas da equipa e continua a ser um passador e não ser criativo o suficiente depois no momento ofensivo. Aqui um aspecto que eu queria trazer aqui a este vídeo também é o Obrador, ou seja, o Obrador foi aqui alvo de uma chamada de atenção que eu tinha dito ontem que Mourinho fez, que era muito introvertido, que não o conhecia, que ele não se mostrava muito nos treinos, que tinha que trazer a sua personalidade mais ao de cima, etc, etc, etc. O que é facto é que o Obrador é um suplente habitual do Benfica, mas hoje nem sequer foi ao banco, ou seja, aquilo que eu disse que se calhar foi uma chamada de atenção e não um puxão de orelhas, e eventualmente pode ter sido aqui um espicaçar ou um puxãozinho de orelhas pequenino, porque efetivamente o Obrador já nem foi ao banco nesta jornada e acabou o Tomás Araújo a fazer de defesa esquerda. Tomás Araújo, que todos queremos como central titular pelo Benfica, a verdade é que ou entra para a defesa direita ou entra para a defesa esquerda, e está muito complicado de mexer ali na dupla de centrais, quer com o Bruno Lage, quer com José Mourinho. Depois, e para irmos aqui já em caminho do fim do episódio, mas digam-me se concordam ou não, acho que o Benfica acaba por fazer aqui uma exibição que deixa muitas dúvidas, muita insegurança para aquilo que são os jogos seguintes. Chelsea, Newcastle, Futebol Clube do Porto, ou seja, são jogos de um nível
tremendo, são jogos absolutamente na Champions são decisivos. O Benfica tinha ali 3 pontos garantidos, desperdiçou, tem que ir buscar pontos a outros jogos. E se o Benfica continua sem pontuar, pelo menos com o Newcastle, diria que então, se já é quase impossível ou é muito complicado avançar na Champions, diria que se não pontuar nestes 2 jogos, então acaba por arredar. E o Futebol Clube do Porto significa que se todos ganharem, se o Porto ganhar agora o seu jogo, o Benfica ganhou este, pode sair do Dragão a 7 pontos, o que também não é nada famoso. Portanto, diria que são aqui uns próximos dias muito, muito, muito complicados para o Benfica. A equipa não está tranquila, o Mourinho fala disso, a equipa está nervosa, o ambiente não é bom. E o ambiente não é dizer que eles se dão mal uns com os outros, mas há muita tensão, há muita insegurança, há muita falta de confiança. O ambiente não é bom e, acima de tudo, é o que o Mourinho diz, que é a equipa não tem identidade. E não tem identidade, como eu estava a dizer no início do vídeo, porque o Benfica passou muito tempo, passou os últimos 12 meses com o Bruno Lage a adaptar-se. O Benfica é uma equipa grande, joga sempre ao fim de semana e a meio da semana, e o que é facto é que a jogar 2 vezes por semana, o Benfica preocupava-se mais em como é que se ia adaptar ao próximo adversário do que propriamente em como é que vai jogar. E isso acaba por descaracterizar, os jogadores estão todos em sub-rendimento, os jogadores não estão a render aquilo que podem. Há aqui muitos jogadores que até podem não ser craques, podem ter a vossa opinião, eu também tenho a minha opinião sobre todos os jogadores, uns melhores, outros piores, outros assim, mas todos eles, sem exceção, podem render mais do que aquilo que estão a render se o coletivo estiver bem trabalhado e se houver uma identidade e se todos souberem o que é que têm que fazer em campo, seja a defender, seja a atacar. O que é facto é que, seja com o Rio Ave, seja com o Alverca, seja com o Estrela da Amadora, seja com o Gil Vicente, especialmente com o Gil Vicente, que foi a melhor equipa que o Benfica apanhou para o campeonato até agora, eu diria que todos expõem as dificuldades de toda a gente. O Dal parece cada vez mais trapalhão. O Dedic já não é o Dedic do arranque da temporada. O Sheldon está a andar para trás, não está a evoluir. O Pavlidis está mais trapalhão também. O Rios parece um flop. Ou seja, todos parecem maus e eu não concordo com isso. Eu acho que os jogadores têm qualidade, só que a falta de identidade é o que traz aquilo que o jogador precisa de ser em campo. Ou seja, a identidade de uma equipa é a equipa saber o que é que tem que fazer quando está a atacar posicionalmente, quando está a defender posicionalmente, quando está em transição ofensiva ou quando está em transição defensiva ou então nas bolas paradas. Isto é a identidade da equipa, que é aquilo que nós olhamos e dizemos: o Benfica joga assim, 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 assim. E é isso que falta. Ou seja, o Benfica, não tendo isso, vai sempre passar por dificuldades quando encontra equipas que estão tão bem trabalhadas como este Gil Vicente. Portanto, não é um bom pronúncio para os jogos que vêm a seguir, mas foram 3 pontos. O jogo vale o mesmo do que outros que o Benfica dê de goleada. Portanto, são 3 pontos, isso é o mais importante. E agora é aproveitar todos estes 2, 3 dias de trabalho. Agora o Benfica vai descansar ou vai treinar sábado, domingo, segunda e depois, salvo erro, eu penso que é terça que joga já com o Chelsea. Portanto, vamos ver o que é que sai daí. Subscrevam, lá está. Comentem, deem a vossa opinião, concordem, não concordem, escrevam na mesma. Obrigado mais uma vez a tudo que é imigrante e que está por esse mundo fora. Descobri que há malta no Texas e Ontário, no Canadá e na Flórida e, portanto, África do Sul que vê estes episódios. Portanto, muito obrigado e até breve.